Olá pessoal, e em nossa aula de hoje nós vamos ver um pouco mais sobre os vetores, ou também chamados de matrizes unidimensionais. Vamos fazer isso fazendo a resolução de algumas atividades. Vamos lá? E nessa primeira atividade, que pede, nós temos dois vetores, o vetor A e o vetor B, com valores do tipo inteiro. A questão pede que a gente multiplique cada elemento do vetor A pelo inverso do vetor B. O inverso, nesse caso, seria o índice, a posição desse vetor. Como? A primeira posição do vetor A multiplicada pela última posição do vetor B. Segunda posição do vetor A multiplicada pela penúltima posição do vetor B. E assim por diante. 3 vezes 8, 4 vezes 7, 5 vezes 6, 6 vezes 5, 7 vezes 4, 8 vezes 3, 9 vezes 2 e 10 vezes 1. Assim, obtendo esses valores lá no vetor R, vetor resultado. Então, primeiramente, precisamos pensar na estratégia. Já sabemos que aqui a estrutura mais simples para nós utilizarmos seria a estrutura de repetição para, onde uma variável de controle vai variar da posição 1 até a posição 10. Porém, na hora desse cálculo, tá? Na hora do cálculo, esse x vai variar de 1 a 10, porém, a posição no vetor B, ela vai caminhar no sentido inverso do vetor A. No momento da leitura, tudo tranquilo, vai da posição 1 à posição 10. Porém, na hora de fazermos a multiplicação, o vetor A vai caminhar da posição 1 à posição 10, ao passo que o vetor B vai ser da posição 10 até a posição 1. Vamos então para o editor de algoritmo visual e vamos colocar em prática essa atividade. Aqui no visual, pessoal, vamos primeiramente declarar os três vetores: A, B, R, dois pontos. Vetor 1 até 10 de inteiro. Vamos também declarar uma variável de controle, variável x do tipo inteiro. Vamos fazer a leitura desse primeiro vetor. Para x de 1 até 10, faça fim para. Digite a, x, até para nós sabermos a posição do vetor que nós estamos inserindo os valores respectivos. Digite o primeiro valor, o segundo valor do vetor A. Leia. A entre colchete de x.
vamos testar se essa leitura desse vetor, do vetor A, está ocorrendo de forma vamos rodar esse nosso algoritmo para ver se ele está lendo adequadamente o vetor A. Primeira posição, primeiro valor do vetor A. 1, segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e encerrou. Vendo aqui, nosso teste de mesa, nossa planilhazinha, os valores estão inseridos adequadamente. Vamos agora partir para a leitura do vetor B. Basta apenas mudar, né? Qual o vetor que eu vou estar lendo aqui? O restante, todo o procedimento é exatamente igual. Só vou agora, em vez de ler A, vou ler B de X. E muda aqui também. Vou fazer um novo teste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, primeiro valor do vetor B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. E verificando aqui no nosso teste também, veja só, o vetor B com os dados inseridos de forma adequada. Vamos agora fazer a multiplicação do vetor A com o inverso do vetor B. Vamos novamente usando para x de 1 até 10 faça, e vamos lá. E aqui está o detalhe, pessoal. Se nós fizermos da seguinte forma, C de x recebe A de x vezes B de x, o que vai ocorrer? Ele vai multiplicar exatamente a posição 1 do vetor A multiplicado pela posição 1 do vetor B. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer que o nosso vetor multiplique a primeira posição do vetor A com a última posição do vetor B. Esse para, então, a gente vai utilizar esse x como um controle que vai variar da posição 1 até a posição 10 do vetor A. E como a gente vai fazer, então, que o vetor B ele inicie com 10 e termine com a posição 1, ou seja, fazendo o inverso do que eu estou fazendo aqui com o vetor A. Posso, então, utilizar uma outra variável para controlar o vetor B. E vou colocar, tá, esse número
essa variável com o nome y. Esse y, ele vai, olha só, antes de entrar nesse bloco de repetição, ele vai entrar com o valor 10. E quando ele entrar, ele vai fazer o cálculo. Veja só, o x vai ser igual a 1, então vai ser a primeira posição no vetor A, que vai ser a posição 1, multiplicada pelo b de y, que b de y, né, qual é o valor de y? 10, que vai ser a última posição. Antes de nós fazermos a próxima iteração e ir para a posição 2, o que eu faço? Eu faço esse y, ele ser subtraído em 1. Então, na próxima repetição, antes de eu repetir, eu coloco y recebe y menos 1. Dessa forma, na próxima iteração, o y ele vai estar com o valor de 9, assim como o x vai ter o valor de 2. Então, a cada nova iteração, à medida em que o x aumenta, chegando a 10, esse y, eu colocando esse comando aqui, como ele entrou como 10, ele entra como 10 aqui, mas vai chegar a cada iteração, tendo uma evolução oposta do x, ele vai chegar ao valor 1 na última iteração. Qual seria o comando? Então, y recebe y menos 1. Como a gente sabe que ele vai fazer isso adequadamente? Se essa minha lógica vai funcionar. Eu posso colocar um escrival colocando essas duas variáveis. E a gente sabe então exatamente quais são os índices que vão ser utilizados do vetor A e do vetor B. Basta que a gente escreva aqui dentro o valor de x e o de y. Assim a gente consegue ver visualmente a posição do vetor A e o próximo valor seria o do vetor B. Pessoal, então, coloco o x, vírgula. Coloco aqui um texto aqui, ó, com um tracinho, né, para não emendar os dois valores, e coloco y. Só para a gente entender que isso, né, que as posições, então, vão estar corretas. Vamos executar novamente. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui a gente poderia colocar qualquer valor, tá? Porque a gente quer testar agora esse bloco de repetição. Então, eu posso colocar todos os valores do vetor B como 1. E aqui a gente queria ver esse escreve aqui, ó, pessoal. Tá? Então, na primeira repetição, o valor de x é 1, o valor de y é 10. Segunda iteração, valor de x 2, valor de y 9. Então, esse y recebendo 10 e a cada iteração ele sendo subtraído em 1, então, à medida que o x avança de 1 a 10, o y ele vai regredindo de 10 a 1. E esse é o índice, a posição do vetor A multiplicada pelo índice do vetor B. Então, se nós já temos as posições corretas, agora é só a gente fazer o cálculo, né, usando essas variáveis para indexar a posição do vetor que eu preciso. Então, ao invés de a gente fazer esse comando aqui, a gente vai colocar C de x,
que é a primeira posição, né, que vai ser a posição 1 até a posição 10 do vetor vetor R, tá, pessoal? Do vetor R, que é assim que ele foi nomeado. R de x, ele vai receber a vetor A na posição x vezes o vetor B na posição y. Então, ou seja, na primeira rodada, a posição do A com a 10ª posição do B, segunda posição de A com a 9ª posição de B, terceira posição de A com a 8ª posição de B, e assim consecutivamente, e até o final, onde nós vamos estar multiplicando a 10ª posição do vetor A pela primeira posição do vetor B. E colocando esses valores no vetor R, vetor resultado. Para ver se está tudo certinho, após esse loop aqui, vamos fazer um novo loop. Vou até copiar a estrutura. Só que, usando x, vai de 1 até 10, agora eu vou imprimir o vetor resultado, o vetor R de x, que recebeu a multiplicação do vetor A pelo inverso do vetor B. Então, escreval R de x. Lembrando dos nossos valores, são esses aqui, tá? 10, 18, 24, 28, 36, 28, 24, 10, 18 e 10. Vamos ver se está tudo certinho. Então, vamos executar o nosso algoritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vetor B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só os resultados aqui. 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28, 24, 18 e 10. Algoritmo número 2. Nesse algoritmo, pede-se que a gente leia um vetor com 10 elementos inteiros e mostre o maior e o menor elemento e suas respectivas posições no vetor. Lembramos que já fizemos questões muito parecidas com essas em atividades anteriores. Vamos lá para o editor de Portugal. Vamos inicialmente declarar o nosso vetor. Declarei o vetor num com 10 posições. Essa variável x, que vai ser a variável de controle desse vetor. E vamos fazer isso. Olha só. Vou declarar a variável, né, que seria maior, né? Vou chamar aqui de max. A variável menor, vou chamar ela de min, de mínimo. Vou colocar a posição posição max e posição mínima, Pmax, Pmin. Em atividades anteriores, para a gente ter
um parâmetro de comparação, era necessário que na primeira leitura fosse atribuído aquele valor tanto ao valor máximo quanto para o valor mínimo. E isso também era necessário que a gente tivesse uma estrutura de condição para testar se era a primeira leitura. Porque se não fosse, a gente não faria essa atribuição de valores. Nesse caso, eu proponho algo mais simples, que a gente já leia de cara a primeira posição antes de entrar na repetição. E a repetição, ela ocorresse da segunda posição em diante. Por quê? A gente consegue controlar isso mais facilmente usando o para. Vamos lá então. Escreva, digite a primeira posição do vetor e o vetor vai ser num na posição 1. Já passo direto aqui. Já vou ler a posição 1. A variável max vai receber num de 1. Já recebe direto. Min vai receber direto também esse mesmo valor que foi lido. Posição Pmax recebe o próprio 1, que é a posição, né? E Pmin recebe a posição 1. A gente já fez a inicialização dessas variáveis. E aqui a gente vai agora para fazer a repetição. Para x de 2 até 10, faça. Por quê? Porque a posição 1 já foi lida aqui. Então, é necessário apenas que eu vá da posição 2 em diante. A gente aproveita essa estrutura que a gente colocou aqui e só joga aqui dentro do nosso repetição. Ao invés de colocar o número 1, fecha o texto aqui, coloca a variável de controle, a x, vírgula, posição do vetor. Essa posição segunda, terceira, quarta, assim por diante. E no invés do 1, vou colocar o x também. E aqui a gente vai colocar agora um se para ele capturar o maior valor que foi digitado. Se fim C. Se num de x, se aquele número que foi digitado naquele momento for maior do que eu tenho na variável max, significa que eu tenho um valor maior do que eu tenho guardado. E eu preciso guardar aquele valor. Então, o max vai receber num de x e, além da atribuição de eu guardar o maior valor, vou guardar também a posição. Pmax, posição do máximo, vai receber o x, que aqui vai ter a posição daquela variável. Então, essa estrutura aqui
vai fazer com que eu armazene o maior valor que foi lido e sua respectiva posição. Para eu pegar o mínimo, a mesma coisa. Posso pegar a mesma estrutura aqui, só que aqui eu vou fazer a comparação ao contrário. Se o número que foi digitado no de x for menor que o min vai receber aquele número de x e Pmin, que é a posição do mínimo, recebe o x. E aqui, fim para. Terminei a repetição, pessoal. Entende-se então que depois dessa sequência, eu vou ter essas duas variáveis, que é o que está sendo pedido. O valor máximo é a sua respectiva posição, o valor mínimo e também a sua posição. O maior valor é, vírgula, max, vírgula, situado na posição, vírgula, P max. Aqui eu coloco o valor e sua posição. Copio e colo, vou fazer a mesma coisa para o mínimo. O menor valor é min, situado na posição Pmin. Vamos ver se o nosso algoritmo está funcionando adequadamente. Só voltando aqui, pessoal, esquecemos aqui, né? Depois de todo se, ao final tem então. Esse se aqui e nesse outro também. Vamos então aumentar aqui para que a gente consiga acompanhar o valor das variáveis do nosso programa. Digite a primeira posição do vetor. Ela vai ter o valor 5. Então, o valor foi automaticamente adicionado aqui na primeira posição do vetor, foi lido, né? No de 1. Olha, a variável max recebeu 5, o min recebeu 5. A posição do máximo e a posição do mínimo receberam a posição do valor 5, que ele está na posição 1. O valor aqui, ó, Pmax e Pmin tem o valor 1. Agora a gente vai entrar aqui no loop, no para, que vai iniciar a partir da segunda posição e vamos atribuir valores aleatórios. 0, 6, 12, 4, menos 8, 25, 3, 21, 58. Vamos lá. Vamos ver os valores que foram apresentados aqui. O maior valor é 58. Correto. O maior valor é 58. Está na posição 10. Ok. 58 e a posição na posição 10. O menor valor é menos 8. Correto. O menor valor é menos 8. Qual a posição dele? Sexta posição. Menos 8 na posição 6 do vetor. Certo, pessoal? Então, resolvemos aqui a questão de número
2. E agora, nesse terceiro e último algoritmo dessa aula, temos uma atividade com 2 vetores, com 10 posições que vão ser lidas. Após a leitura desses 2 vetores, vamos fazer uma comparação entre eles e vamos apresentar qual é o conjunto de interseção de elementos de um vetor com o outro. Ou, em outras palavras, quais os elementos que são comuns entre os 2 vetores. Nesse caso, os 2 vetores foram lidos, foram inseridos valores aleatórios. Aqui, após análise, percebemos que os valores 2, 7, 10 e 1 se repetem nos 2 vetores. E o que o nosso algoritmo tem que fazer é exatamente isso: identificar os valores que se repetem em ambos os vetores. A estratégia sugerida seria, após a leitura dos 2 vetores, seria realizar um loop nesse vetor A, da primeira até a 10ª posição desse vetor A, e dentro desse loop, no interior desse loop, a gente cria um segundo loop, onde a gente vai da primeira à última posição do vetor B. Para que esse loop, um dentro do outro? Para que a gente consiga, por exemplo, a repetição externa vai colocar na primeira posição esse valor 5. E aqui nessa primeira posição, a gente vai fazer o loop da primeira até a última posição do segundo vetor. Ou seja, a gente vai comparar esse primeiro valor do primeiro até o último, perguntando se tem algum valor igual a ele nesse segundo vetor. Então, a gente precisa percorrer da primeira até a última posição. Terminou o loop da primeira à última posição, volta para esse loop externo, que vai agora para o número 3. O mesmo processo. O 3, então, ele vai comparar do primeiro à última posição do segundo vetor. E assim por diante, de forma que cada um desses elementos do vetor A seja comparado com todos os elementos do vetor B. Inicialmente, vamos apenas verificar se os valores se repetem de um vetor para o outro. Próximo passo, vamos colocar esses valores em um terceiro vetor e apresentá-los ao final da execução do nosso algoritmo. Vamos então construir o nosso algoritmo. Vamos inicialmente criar os vetores A, B e o vetor resultado, que a gente não vai alimentá-lo ainda nesse primeiro momento. E R, dois pontos, vetor 1, 2 pontos, 10 de inteiro. X e y do tipo inteiro. Então, vamos utilizar o x como controle da repetição do vetor A e o y do vetor B quando a gente estiver fazendo aquela etapa de comparação. Vamos inicialmente fazer a leitura dos 2 vetores. Para x de 1 até 10, faça fim para. Escrevam
digite A, vírgula, x, vírgula, posição do vetor A. Leia A de x. Feito isso, faço o mesmo processo para o vetor B. X de 1 até 10, faça, digite a determinada posição do vetor B e aqui a leitura, tá? A variável está aqui, B de x. Certo. Fiz a leitura dos dois vetores. Agora, vou fazer a comparação entre eles. E aí, vou mostrar aquela sugestão onde eu tenho um loop que vai da primeira à última posição do vetor A, e para cada posição do vetor A, eu vou fazer um loop percorrendo da primeira à última posição do vetor B, assim comparando cada um dos valores de A com todos os valores do vetor B, assim podendo identificar se tem um valor repetido, que se repete entre os dois vetores ou não. Nesse primeiro momento, eu vou só verificar se existem valores que são iguais e que eu apresente eles na tela. Eu vou imprimindo à medida que eu vou descobrindo. Tá? Assim eu consigo verificar se o meu algoritmo está correto. Você está fazendo, né, a comparação devida. Depois, vamos saber contabilizar e alimentar esse vetor aqui, né? Esse vetor resultante. Então, para x de 1 até 10, faça fim para. E aqui eu vou ter um outro loop. Vejam só. Para y de 1 até 10, faça fim para. Com isso, vejam só, aqui eu vou capturar a primeira posição do x e do vetor A, e para cada posição do vetor A, eu vou da posição de 1 até 10 no vetor B. E aqui eu vou fazer um se, ó. Se A na posição x for igual a B na posição y, então, escrevam, valor igual encontrado, dois pontos, vírgula, vou colocar A de x ou B de x, tanto faz, né? A de x. Aqui eu vou imprimir aquele valor que foi encontrado igual. E fim C. Aqui a gente vai, pessoal, entender como é que ele vai percorrer cada posição do vetor A e varrendo da primeira à última posição do vetor B. E para isso a gente vai fazendo, então, vou colocar um ponto de parada aqui. Vamos executar o nosso algoritmo. Vamos usar aqueles valores do exemplo. Vetor A, 5, 3, 7, 1, 9, 8,
2, 10, 4, 6. Vamos para o vetor B. 15, 2, menos 20, 25, 7, 32, 10, 1, 11, menos 5. Agora chegamos aqui no loop, onde vamos fazer as comparações. Ó, para x de 1 até 10, vemos lá o valor do x, ó, que já é 1. E para y de 1 até 10. Y já foi para 1 aqui também. Ele vai perguntar se a de x é igual a b de y. Os dois têm, né? X é 1 e y é 1. Ele está perguntando se a posição 1 do A é igual à posição 1 do B. Ou seja, perguntando se 5 é igual a 15. Se for igual, ele vai escrever aquele valor lá na tela. Se não for, ele passa direto. Certo? Não é igual. Aqui ele vai para uma nova interação, mas apenas do y. Eu continuo travado no x, ou seja, o vetor A continua travado na posição do 5. E agora, a comparação vai ser o quê? A da posição, ó, A de x, 1, ou seja, a posição 1 do vetor A, agora comparando com o vetor B na posição 2. Então, né, eu estou comparando então 5 com o B de 2, comparando 5 com o 15. E assim, vou fazendo, né, essa comparação. Já estou, olha só, já estou na posição 2 do A de x, que é 3. Não vai encontrar nenhum valor igual, que não tem no valor seguinte. Vamos, então, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no vetor B. Agora ele vai para B de 3. B de 3 tem um valor 7. Ou, aliás, perdão, pessoal, A de 3 tem um valor 7. Agora ele vai, com esse valor aqui, ele vai varrer todo o vetor B, da primeira à última posição, para ver se tem algum valor igual. E o vetor B, nós sabemos que tem. Olha aqui. No vetor B, na posição 5, nós temos o valor 7 também. Então, temos aqui o A3 com o valor 7. E na posição 5 do vetor B também tem esse valor. Então, olha só, na primeira posição não encontra, na segunda não encontra, na terceira posição do vetor B não encontra, na quarta, na quinta, olha só, lembrando lá, vetor B na posição 5, qual é o valor? 7. E agora os dois valores, o que tem A de x? 7. B de y tem o quê? 7. Nesse momento, então, ele foi verdadeira a condição lógica e ele vai escrever lá na tela. Valor igual encontrado. Qual o valor? 7. Assim, da mesma forma, ele vai... O próximo valor... 8, 9, 10. O x agora, ele vai para 4. E o quarto valor é... Olha só, A de 4 é igual a 1. E aqui no vetor B também nós temos o valor 1, que ele está lá na posição 8. Então, quando chegar na posição 8, ele vai varrer então da primeira até a 10ª posição. Quando chegar em 8, também ele vai dizer que foi encontrado o valor 1. Vamos só controlar aqui pelo valor do y.
Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, valor encontrado 1. E assim, né? Vamos colocar para ele executar até o final. Ele encontrou também o valor 2 e o valor 10. Lembrando lá do nosso exemplo, quais são os valores que são, né, repetidos? Né? O valor 7, o valor 1, o valor 2 e o valor 10, que estão nos dois vetores. Próximo passo, ao invés de nós escrevermos, nós vamos alimentar um terceiro vetor, somente com os valores que coincidem nos vetores A e no vetor B. E aqui eu vou colocar uma outra variável, vou chamar essa variável de variável Z, ela vai ser o índice, pessoal, que vai contar a quantidade de números que são repetidos nos dois vetores. E ao invés disso, a cada vez que ele encontrar, olha só, valor encontrado? Não. Eu já sei que aqui é igual, né? Então, o Z vai receber Z mais 1. Eu contei, então, a quantidade, ele entrou como 0, e ele vai contar o primeiro, depois o segundo, o terceiro e o quarto. São 4 valores que coincidem, então esse Z ao final vai ter o valor de 4. E vou guardar também, pessoal, lá no vetor R. Mas em qual posição que eu vou guardar aquele valor? Considerando que no momento que eu encontro os valores iguais, essa variável Z, ela vai começar do 1 em diante, 1, 2, 3, assim por diante. Então, primeira vez que ela vai encontrar, ela entrou como 0, encontrou o valor igual, Z já vai receber 1. E aí, o que eu faço? A variável R, na posição de Z, ou seja, na posição 1, vai receber aquele valor que foi igual. O valor está onde? Em A de X. Ok. Assim, pessoal, no final do nosso algoritmo, nós vamos ter na variável R, na medida que for encontrando, em cada posição respectiva da variável R, do vetor R, os valores que coincidiram nos dois vetores. Vamos ver se essa nossa lógica deu certo? Vamos novamente digitar aqueles valores e vamos ver se eles vão ser devidamente alimentados no vetor R. Vetor A, 5, 3, 7, 1, 9, 8, 2, 10, 4, 6. Vetor B, 15, 2, menos 20, 25, 7, 32, 10, 1, 11 e menos 5. Não pedi para mostrar nada na tela, não mostrou nada para a gente. Aqui. Mas vamos ver no nosso teste de mesa aqui, no vetor R. O que temos lá no vetor R? Posição 1, 7, 1, o 2 e o 10. As 4 primeiras posições do vetor R são os valores que coincidem nos vetores A e no vetor B.
Após essa repetição aqui, que é onde nós vamos fazer a comparação entre os dois vetores, a partir desse momento eu posso mandar fazer a impressão agora do vetor R, que é o que eu quero ao final. Eu quero que ele imprima o vetor R, que vai ter o conjunto, né, dos valores que coincidem entre os dois vetores. Tá, aqui nós temos 4 valores. E se não tiver nenhum valor coincidindo entre os dois vetores? Ou iria mandar ele imprimir, e ele iria imprimir uma sequência de números zeros, né? Então, como é que eu faço isso? Na verdade, eu devo, vejam só. Primeiro, eu vou perguntar se teve algum valor coincidente entre os dois vetores. Como é que eu sei? É se o zero for maior do que zero. O z, ele entrou como zero. Se tiver algum valor que coincidiu entre os dois vetores, ele contou. Ele foi pelo menos um. 1, 2 e assim por diante. Se nenhum valor foi igual entre os dois vetores, o z ele era igual a zero. Então, a minha pergunta é, aqui, se o z for maior do que zero, ou seja, se teve algum valor igual, então, fiz C. Aí sim, eu vou mandar ele imprimir a lista dos valores. Vou colocar algum escreval aqui e já a gente retorna aqui, pessoal. Eu vou dizer assim que teve valores iguais. A gente sabe que está lá no vetor R. E a gente coloca aqui também se não. Se não, a gente escreve aqui não teve valores iguais de um vetor para o outro. Vamos ver se isso vai funcionar? Vamos então digitar os valores. 5, 3, 7, 1, 9, 8, 2, 10, 4, 6. Vetor B, 15, 2, menos 20, 25, 7, 32, 10, 1, 11, menos 5. Aqui ele retorna que teve valores iguais. Certinho. Agora, próximo passo, vamos mostrar esses valores que foram iguais nos dois vetores. Continuando aqui, então, na parte, né? E aqui a gente não precisa escrever essa mensagem que tiveram valores iguais. A gente vai imprimir os valores que coincidiram entre os dois vetores. Como? Nós vamos fazer uma repetição. Para, fim, para. O vetor R, nós declaramos ele com 10 posições. Eles podem ter todos os elementos coincidem de um para o outro. Existe essa possibilidade. Então, ou seja, os 10 vamos ter 10 valores no vetor R. Ou então, no nosso caso, nós tivemos 4 valores. Mas ele tem 10 posições. E aí, a gente coloca um para de x que vai de 1 até 10 para imprimir o vetor R. Sei que nós temos 4 valores e os demais valores ele vai mostrar como zero. E um problema, né? Porque os 6 demais valores vai mostrar como zero, como valores coincidentes. E zero não coincidiu. Né? O zero nem foi um valor digitado aqui. Muito menos ele estava ao mesmo tempo nos dois vetores. Nós deveríamos, então, o vetor ele deveria imprimir apenas os 4 primeiros. Aliás, apenas os 4 que tem, né, as 4 posições que foram alimentadas no vetor de resultado. Como é que a gente faz para ele
imprimir apenas as 4 posições? Ótimo. Nós temos uma variável que tem a contagem de elementos que tem no vetor R. Qual? A variável Z. Percebe que a cada elemento que teve, né, que foi igual, nós somamos Z, recebe Z mais 1. Então, se no final aqui, por exemplo, o valor do Z é 4, que eram os 4 elementos que eram iguais. Se não tivesse nenhum, o Z era daqui, ó, nós inclusive utilizamos ele para dizer se tinha valores ou não. Nós sabemos que se ele é a partir de 0, porque teve valores iguais. Se ele é igual a 0, não teve valores iguais. E para saber, então eu posso colocar então para x, que recebe de 1 até z, que z é a quantidade final. Ou seja, que vai de 1 até 4, no nosso exemplo. Se foram todos os valores forem iguais nos dois vetores, ele vai de x, que vai de 1 até z, ou seja, que vai de 1 até 10, porque o z vai ser 10. Se z for 0, ele não vai nem chegar nessa repetição. Por quê? Porque antes disso, nós temos um se que pergunta se esse z é a partir de 0. Como ele não vai ser a partir de 0, ele vai só escrever dizendo que não teve valores iguais. Então, a gente vai para x de 1 até z, faça. E aí a gente coloca lá, escreval R de x, que esse que vai ser o controle. O z vai ser apenas o valor final, o tamanho, né, do meu vetor de resultado. Vamos então fazer um teste com os nossos valores aqui. 5, 3, 7, 1, 9, 8, 2, 10, 4, 6. Vetor B, 15, 2, menos 20, 25. 7, 32, 10, 1, 11, menos 5. Olha só, o último valor menos 5 e ele em seguida ele imprimiu o vetor com os valores coincidentes. Olha só, somente os 4. Ele foi de 1 até z, que o z é 4. Então, imprimiu apenas os valores que estavam repetidos e que estavam armazenados no vetor B. Vamos fazer um outro caso onde não tenha nenhum elemento coincidindo entre o vetor A e o vetor B. Esse aqui ainda é mais simples. Vamos colocar aqui, por exemplo, valor 1. Todas as posições com valor 1. No vetor B, vamos colocar todas as posições com o número 2. Ou seja, todos os valores diferentes. E ele repete, ó, não teve valores iguais. O Z foi 0. Não teve coincidente. Vamos colocar todos os valores que tiver no vetor A, que eles tenham no vetor B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Coloquei até numa ordem inversa. Mas sendo que todos os valores que estão em um vetor, eles estão também no outro. Olha só. Olha o vetor de resultado. Aqui com as 10 posições todas ocupadas. Que são os valores, lembra, todos os valores que estão no vetor A estão no vetor B, e essa aqui é a impressão do vetor resultado. Ele completou as 10 posições, o Z contou essas 10 posições, fizemos um loop, ele foi da primeira até a 10ª posição desse vetor resultado. E aqui então, pessoal, é a resolução do algoritmo de número 3. E o último
e último exercício dessa aula de hoje.